Boa tarde, Campus Party! Uhul! Vamos começar agora aqui uma palestra bacana, falando um pouquinho sobre como que evoluímos do cartão perfurado até a IA. Ontem eu fiz um desafio ao Thales, amigo meu, eu falei, quero ver você assistir uma palestra que não fale de IA. Então eu coloquei na minha também, porque é um assunto novo, disruptivo, que vocês não ouviram falar ainda. Então, beleza. Como a gente ficou muito... pausa para a foto. Beleza. Como a gente ficou um tempo sem ter campus presencial, o pessoal esqueceu um pouquinho como que é a campus. Vamos lembrar todo mundo? Eu vou puxar, vocês me acompanham. E maravilha, vamos lá. Bom, então vamos começar falando um pouquinho da divertida evolução da programação. Sim, eu sou uma pessoa velha, então eu conheço um pouquinho dessa história bacana da programação e eu me empolgo com isso. Então resolvi trazer um pouquinho da nossa história, porque é legal a gente saber de onde a gente veio, para a gente ter uma noção para onde a gente vai. Então bora lá. De onde nós viemos? Para onde vamos? E aquela pergunta que todo mundo quer saber: será que a gente vai perder o emprego para o ChatGPT? Alguém aqui tem medo disso? Pode levantar a mão sem doar? Não? Beleza. Maravilha, então vamos lá. Para começar, eu queria falar quem sou eu. Eu sou esse cara bonito que está ali na foto. Sim, é uma foto editada para ficar mais bonita. E algumas pessoas já me conhecem pessoalmente, algumas pessoas não me conhecem, mas conhecem alguns dos trabalhos que eu já fiz. Alguém de vocês assistiu Tropa de Elite? Eu não assisti ainda, mas falaram que é legal. Mas vamos falar um pouquinho de mim. Eu sou esse cara bonito, André Noel. Pode me chamar de André ou de Noel, tanto faz. Estou acostumado já com todas as piadas possíveis com o meu nome, então não tem piada nova. 4 pessoas no mundo me chamam de papai. Vocês podem ver pela foto que eu sou um ótimo pai. Cuido muito bem das minhas crianças. Uma pessoa no mundo me chama de amor da minha vida, razão da minha existência. E eu posso falar isso sem medo nenhum, porque ela não está aqui para contrariar. Eu sou programador, sou professor, sou web cartunista, sou um monte de coisa diferente. Então a gente vai acumulando coisas e fazendo bico, que todo mundo que trabalha com programação sabe que é assim mesmo. Esqueci de falar, essa foto está desatualizada, aquele bebê ali está fazendo 4 anos no fim do mês. Eu sou mestre em ciência da computação. Eu fiz o mestrado pelo mesmo motivo que todo mundo faz mestrado. Eu queria ser chamado de mestre. Mas não precisa chamar de mestre André Noel, não, que é muita coisa, pode chamar só de mestre e tá bom. Eu sei pregar botão em roupa, então eu peguei um pedacinho do meu LinkedIn, eu coloquei lá nas minhas habilidades. O mais curioso é que 5 pessoas confirmaram a habilidade, não sei de onde elas souberam disso. E sobrou aquele espacinho em branco, eu achei que precisava escrever alguma coisa, então tá aí. Mas vamos lá, Ixi, não era para estar aí. O ChatGPT querendo aparecer aqui, ó. Cheguei para ele e falei, queria um roteiro legal para palestra com o título do cartão perfurado a IA, a divertida evolução da computação. E é bacana, ele me deu um roteiro legal, então se alguém precisar de uma dica... Não, eu não vou seguir esse roteiro, tá? Eu fiz isso depois da palestra estar pronta, então semi-pronta. Mas é bacana que pelo título ele já entendeu o que eu queria falar e é muito legal, dá umas dicas muito boas. Mas bora lá. O que eu quero falar? Eu quero falar então de como que a gente evoluiu na computação. Por quê? Porque a gente está numa era muito maluca de IA, de o computador pensar no nosso lugar, fazer as coisas pela gente. E de verdade, eu já vi algumas palestras ontem aqui falando de IA, basicamente no sentido de como que a IA deixa o seu trabalho mais rápido, como que faz por você, como que ela faz código, como que ela faz publicação na rede social. E é uma coisa tão alucinada e alucinante que parece assim que a gente já perdeu o controle. Vocês já viram falar do GitHub Copilot, né? De certa forma parece que a gente que é copiloto agora. A IA está fazendo, a gente só fala, beleza, continua aí. Mas não, o que é a IA? Por que é tão assim, desse jeito e tal? Se a gente entender a computação, a gente consegue entender também a IA, o que ela é e não ter tanto medo dela, a gente entender como usar.
Então aqui a ideia é voltar um pouquinho o olho para o passado e ver um pouquinho da nossa história e melhor esse conceito. De onde nós viemos? Por que inventaram o computador? O computador, ele basicamente é uma máquina feita para auxiliar a gente, certo? Isso começou há muitos anos atrás, com o famoso ábaco, que eram as bolinhas coloridas para fazer conta. Vocês já viram isso aqui em carrinho de bebê, não viram? Alguém sabe usar um negócio desse? Não, os bebês sabem, depois a gente pergunta. Mas isso aqui eram as primeiras máquinas de calcular, ou seja, de auxiliar as contas. E dizem que as pessoas que sabem usar conseguem fazer conta rápida com o ábaco. E se vocês olharem na Wikipedia, tem um monte de modelo de ábaco diferente. Tem ábaco chinês, ábaco russo, tal, com modificações e tal. Porque era uma forma de ajudar nas contas, ajudar na contabilidade e tudo mais. E aí, na evolução assim da história, foram criando várias máquinas diferentes, foram evoluindo. Tem os famosos ossos de Napier, ou a máquina de calcular de Napier, que era uma máquina que ajudava nas contas, ajudava nas multiplicações. Também é conhecido como a tabela de Napier, que é uma tabelinha que ajuda a fazer a multiplicação. Tem a coluna e a linha, você sabe multiplicar mais rápido por ali. Tarará. Que mais? Nós tivemos a máquina de Pascal. Essa máquina aqui é de 1600 coisa. E é muito interessante porque é uma máquina feita para auxiliar as contas, que o Pascal fez para ajudar o pai dele que trabalhava com comércio. E aí, para o pai dele fazer conta mais rápido, ele fez essa maquininha. E essa máquina fazia contas de adição e subtração, usava um princípio parecido com aquele odômetro do carro. Sabe aquele, não o digital, aquele, vai girando os numerozinhos, a hora que gira o 9, ele gira o próximo número. Então essa ideia já tinha nessa máquina lá por 1620 e tanto. Isso foi uma evolução bacana nas ferramentas para cálculo. Essa máquina foi evoluída, tiveram versões novas, tiveram versão que incluía multiplicação, tinha manivela, tinha várias coisas assim. No começo do século 18 ou 19, 1800 e pouco do século 19, um cara chamado Jacquard, eu esqueci o primeiro nome dele, acho que alguma coisa Jacquard. Alô, beleza. Ele inventou uma máquina de tecelagem utilizando cartões perfurados. Você já deve ter ouvido falar do cartão perfurado, né? Então, o cartão perfurado tem os furinhos que indicam o que a máquina tem que fazer. Então, foi o primeiro método de entrada que a gente tem em uma máquina. Então, você passa informações de entrada para a máquina. Isso era feito para tecelagem, mas isso passou a ser aplicado nas máquinas de calcular. E aí as máquinas foram evoluindo até que veio essa grande máquina, Charles Babbage, que é considerado o pai da computação, alguns chamam de avô da computação. Ele criou uma máquina diferencial e uma máquina analítica. A máquina analítica dele consistia em várias engrenagens numeradas e fazia cálculos. E ela já permitia uma programação. Foi a primeira máquina programável e a programação dela era feita por cartões perfurados. Olhando um pouco mais de perto, as engrenagens eram assim, tinham numerozinhos para fazer as contas. E a primeira programação da história veio daí, não foi o Babbage, foi a Ada Lovelace que trabalhava com ele. Então a primeira pessoa no mundo a criar um programa de computador foi a Ada Lovelace, e ela criou para essa máquina bonitona aí, olha que bacana. Então ela conseguiu fazer a programação em cartões perfurados e aí passou para a máquina. Infelizmente, os dois acabaram gastando toda a fortuna no desenvolvimento, mas não conseguiram chegar onde eles queriam com essas máquinas, mas ela foi muito importante para os computadores de hoje em dia. Ela foi base para os computadores. No final do século XIX, tinha um cara chamado Hermann Hollerith. Já ouviram falar em Hollerith? Sim, é culpa dele. Ele criou a máquina de Hollerith com cartões perfurados também. E então os Holleriths, eles começaram a utilizar essa tecnologia, até o nome foi batizado por causa dele. E ele criou também uma máquina de tabular o censo a partir de cartões perfurados. E essas máquinas foram a origem assim para a computação. E os computadores, há não muito tempo atrás, ainda utilizavam cartão perfurado. Eu tive professores na faculdade que na época de graduação deles, eles usaram cartão perfurado. Então eles tinham que fazer
toda a programação em cartão perfurado, levar as caixas de cartões para o departamento lá, o núcleo de processamento de dados, entrava numa fila, depois de alguns dias o programa era compilado e aí retornava a resposta. O seu programa passou, ou então não, seu programa falhou na linha tal. Então levava dias para ter a resposta se falhou em uma linha. Divertido, né? Deve ser legal compilar desse jeito. E aí eu não sei se vocês têm essa noção de cartão perfurado, eu trouxe um exemplo básico aqui dos Simpsons. É basicamente isso, literalmente, tirou um cartão, tirou a ordem, bagunçou tudo, perdeu tudo, esquece. Então, é só um detalhe ali no episódio, mas é muito bacana para demonstrar. E era assim, tipo, a computação ela começou, os computadores, o método de entrada eram cartões perfurados, você tinha que marcar os buraquinhos, o que tinha que fazer cada coisa. Alguém de vocês já fez alguma prova de concurso, vestibular ou coisa assim, que tinha que marcar as bolinhas? Sim, é isso, a mesma ideia. Essa é a ideia do cartão perfurado. Depois, em vez de perfurar, a gente pode só marcar com a caneta, mas é o mesmo esquema, mesma ideia. E aí, os computadores surgiram, então, no começo do século XX, os primeiros computadores eletrônicos. Esse é o famoso ENIAC, que é considerado oficialmente o primeiro computador eletrônico. Depois, assim, até pareceram que saíram máquinas antes dele, mas ele é um marco. E olha que bacana. Ele era todo composto de válvulas. Aqui está escrito, você trocar uma válvula defeituosa significava você encontrar entre 19 mil possibilidades. Então, se uma válvula dessa queimasse, e elas queimavam bastante, tinha que fazer a troca e tinha que achar uma válvula entre 19 mil. A válvula era uma coisa parecida um pouco com uma lâmpada incandescente. Lembra das lâmpadas incandescentes? Era um negócio, era um tubo de vidro com um filetinho, ele podia passar energia ou não passar energia e tal. E eram assim que os computadores eram feitos. E surgiram, o ENIAC ele surgiu logo depois da Segunda Guerra. Ele foi criado para ser usado na guerra, mas ele não ficou pronto a tempo. Já viram um paralelo básico, né? Na programação a gente nunca termina nada a tempo. Mas beleza. E aí, nesse começo, surgiu essa máquina que podia fazer cálculos programáveis, ela podia fazer coisas assim. E aí eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês aqui, eu sei que teve a palestra da Gia agora há pouco, mas quem de vocês acha que a programação é algo que os homens são mais inclinados a programar do que as mulheres? É algo mais natural para homem do que para mulher? Pode falar sem medo, a gente fecha o olho, só levanta a mão. Alguém acha? Não, beleza. Por que eu perguntei isso? Porque no começo, oficialmente, programar era coisa de mulher. Era uma coisa assim que os homens, eles desprezavam, eles não ligavam, eles achavam algo de segundo plano. Eles valorizavam o que? A engenharia do negócio, não a programação. Então, quem fez a programação do ENIAC foram mulheres, era uma equipe de 6 mulheres. E tem algumas fotos delas aqui. Então, era uma equipe só de mulheres que trabalhou na programação dessa máquina bacana. E toda a programação no início era uma atividade considerada mais feminina. E aí é interessante e triste ao mesmo tempo, o que acontece? Como era algo de segundo plano, era algo que as mulheres eram ignoradas, as mulheres meio que foram apagadas, não guardaram muito registro delas na história. Tem até um relato de que quando eles lançaram o ENIAC, eles fizeram toda a festa de lançamento, você acha em qualquer literatura o nome dos 2 engenheiros que criaram, mas é mais difícil achar o nome das mulheres. Diz que nem na festa de lançamento eles chamaram elas, deixaram só os 2 lá recebendo os louros e tudo mais. Depois tem uns relatos disso, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre essa história. Mas era basicamente isso, o que era valoroso era o hardware, não o software. Ninguém ligava muito programação era meio que um mal necessário. Mas tudo bem. Depois disso, na equipe do ENIAC, tinha esse rapaz que trabalhou junto, que era o John von Neumann. Esse cara foi muito importante para a computação. Esse cara era um gênio, sim, um gênio, assim, no melhor sentido da palavra. Ele trabalhou na equipe do ENIAC e depois ele trabalhou em desenvolvimento de mais máquinas. Mas graças a ele, esqueci de tirar o sonzinho ali vai ficar pitando. Ele criou isso que eu não sei se alguém de vocês já viu. Esse é o modelo de arquitetura de von Neumann.
Gente, perdão, eu preciso tirar esse som. Não, vou só mutar aqui. Beleza, falha minha. O modelo de arquitetura de von Neumann é algo que definiu como que o computador funciona. Então ele tem a entrada, a saída e a parte de processamento. A parte de processamento ela é dividida em unidade central de processamento, a nossa famosa CPU, que tem a ver com o processador em si, que tem uma unidade lógica e uma unidade de controle. É assim que divide o processador. E tem uma conversa direta ali com a unidade de memória, com a memória do computador. Isso foi feito lá no começo do século XX e até hoje os computadores seguem essa arquitetura. Enquanto a gente não chega na famosa computação quântica, esse é o nosso computador. Foi definido lá e os computadores modernos seguem isso ainda. E aí, tem algo escrito sobre ele que eu achei muito legal trazer. Von Neumann era um gênio da mesma estirpe de Leonardo da Vinci. Falava muitos idiomas, era especialista em ciências físicas e matemática e guardava na memória tudo que tinha ouvido, visto ou lido. Conseguia citar sem consulta, palavra por palavra, o texto de livros que tinha lido anos antes. Na época em que se interessou por computadores, já era o mais eminente matemático do mundo. Isso foi falado pelo Tannenbaum. Tannenbaum é muito conhecido na área acadêmica. E tem vários autores que falam isso do von Neumann. Ele tinha a tal da memória idética, não esquecia nada e tal. E ele foi muito importante para definir o rumo dos computadores. E aí, isso foi impulsionado depois com a chegada dos transistores. Vocês sabem o que é um transistor? O transistor é considerado por muita literatura como a maior invenção do século XX. Sim, não é o iPhone, é o transistor. Por quê? O iPhone veio no século XXI. Boa. Mas tudo bem. O que o transistor faz? O transistor ele é um semicondutor que ele permite passar ou não a energia, que é basicamente o que a válvula fazia, só que gastando muito menos energia, esquentando muito menos e pifando muito menos. Isso possibilitou diminuir muito o tamanho dos computadores, possibilitou deixar muito mais baratos os computadores e possibilitou toda a evolução que a gente viu da computação. Então isso aqui é uma das primeiras máquinas com transistores de silício. Esse aqui é um IBM 7094. Que surgiu com essa evolução, os computadores começaram a ficar um pouco menores. Tá? É uma foto só de uma parte. E não tem como não falar do Alan Turing. Conhecem o Alan Turing? Eu falei do Babbage como vô da computação, porque muita gente fala que o Alan Turing é o pai da computação e o Babbage seria o avô. Eu até vi um vídeo que fala que o von Neumann seria o tio, porque ele também é muito importante, tá? Mas tudo bem. Alan Turing, ele foi extremamente importante para definir muito do que a gente tem hoje, o conceito de algoritmo, a famosa máquina de Turing. Ele criou uma máquina para decifrar os códigos da Enigma nazista na Segunda Guerra. É um projeto muito maluco, muito cabuloso. Não sei se vocês já assistiram esse filme, O Jogo da Imitação. Se não assistiram, assistam, é muito bom. Ele conta a história do Alan Turing e é representado pelo Benedict Cumberbatch. Ah, que bonito o nome. Então vocês já sabem que tem que assistir tudo o que ele faz, vale a pena o filme. Mostra muito da história do Alan Turing, é muito bacana. Infelizmente, o Alan Turing, ele morreu em 54, ele tirou a própria vida, porque Alan Turing ele era gay, e aí ele foi condenado a uma castração química na época, porque não era permitido ser homossexual na Inglaterra naquela época. É extremamente devastador essa parte, mas o que acontece? O maior nome ali da computação não pôde continuar com a própria vida por causa de um preconceito estúpido. E aí isso é muito legal para a gente falar para qualquer pessoa que tenha preconceito, que é o quê? Você está usando um computador, você está usando o filho de um gay, o filho de um homossexual. É algo que foi criado por Alan Turing, algo que veio dali. E eu fico pensando quanto de brilhantismo que ele não alcançou por ter abreviado a vida. E aí, Alan Turing, que morreu em 54, escreveu muito dos conceitos da IA que a gente usa hoje. Então já tinha pesquisas de IA naquela época, já tinha um avanço teórico ali muito interessante que as próprias máquinas da época não davam conta. Então a gente deve muito a esse senhor aqui. E aí, um pouco depois vieram essas centopeias de metal. O que são essas centopeias de metal? São circuitos integrados
que elas possibilitaram colocar centenas de transistores dentro de um trocinho desse. De centenas passou para milhares, que passou para milhões, e tem muito transistor dentro de um circuito integrado hoje em dia, que possibilitou diminuir as máquinas, deixar mais potentes, muito mais legais, possibilitou a evolução. Aqui é uma IBM do System 360, máquinas que utilizavam circuitos integrados, reduziu bastante, aumentou potência, aumentou muito da máquina. E alguém sabe o que é isso aqui? Alguém chuta o que é isso aqui? Esse é o primeiro processador da Intel, processador 4004. Sim, não parece um processador porque não é aquela bolacha quadrada, mas ele começou com essa cara. A Intel lançou o primeiro processador, se eu não me engano, foi em 1971, que foi esse processador 4004, depois veio o 8008, e depois veio o 8080, que o 8080 foi um divisor de águas. Por quê? O 8080 possibilitou que fosse lançado algo como isso aqui. Já viram esse computador? O Altair. Altair é legal porque fica bem brasileiro, né? Ou Altair. O Altair, ele foi lançado em 1975. É o primeiro computador pessoal. O que é um computador pessoal? Em inglês, Personal Computer, PC. Olha que bacana. Então os computadores pessoais começaram a ser produzidos, e isso aqui era o computador, não era mais uma sala inteira. Por quê? Porque tivemos essa evolução dos transistores e tudo mais. Só que não era bonito, não era legal. No ano seguinte, em 76, uma empresa surgiu criando computadores pessoais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o nome dela é maçã. Apple em inglês. A Apple surgiu em 76 com o Apple One. Já viram o Apple One? Ele é bonitão. Esse é o Apple One. O Apple One, ele não era vendido inteiro, ele era vendido em partes para a pessoa montar em casa. Então eles produziam, então você vê que tem as partes diferentes e tal. Tem até um Apple One em exposição que ele está numa capa mais bonita, que acho que é mais comum encontrar essa foto aqui. Foi o primeiro computador pessoal da Apple que surgiu assim. A Apple com essa máquina revolucionou o mercado, não precisa falar muito, porque agora as pessoas podiam ter um computador em casa. Não era acessível para todo mundo, mas olha que bacana. Mas e aí, não está faltando alguma coisa nessa máquina? Tipo, está faltando uma tela, uma coisa assim, né? Aí surgiu o Apple II. O Apple II foi o primeiro computador da Apple a ser vendido inteiro, certo? Então ele já tinha uma cara que a gente começa a reconhecer o PC daí. Começou a evoluir. E aí, nesse ponto, o computador começou a chegar nas pessoas, começou a ser mais acessível, começou a ser mais um assistente pessoal mesmo. Pouquinho depois vieram os PCs da IBM, que aí, sim, ficou algo bem mais popular, começou a chegar para todo mundo. A IBM lançou um padrão que vários fabricantes conseguiam fazer equipamentos compatíveis, começou a ser produzido por um monte de empresa diferente. Então esses são os PCs. Veio então o Macintosh, que o Macintosh evoluiu muito, parte gráfica, parte embelezou as máquinas, deixou uma coisa mais legal, mais visual, mais interessante. E aí, em 1990, 91, foi lançado esse aqui que é o Next Station. É uma história muito interessante o Next Station, que já é uma cara... Alguém de vocês já usou um PC, um computador pessoal com uma cara um pouco parecida com essa? Já começa a ficar mais perto da gente, né? O Steve Jobs, que criou a Apple, ele foi mandado embora da Apple. Por quê? Porque ele era uma pessoa terrível de se lidar, o pessoal não aguentava ele. E aí o corpo diretor mandou ele embora. Ele foi embora, ele foi para a Next. E na Next ele revolucionou a Next. E aí eles criaram esse design que também foi copiado por muita gente, porque foi muito interessante. E a Next impulsionou ele a retornar para a Apple depois, para fazer algo que nós conhecemos, que aí sim, essa é uma foto do lançamento do iPhone. Hoje é muito estranho falar disso, mas quem viveu na época lembra da diferença dos celulares antes e depois, o que isso trazia. Era um celular que não tinha botão físico e tal. Não preciso falar muito a respeito, mudou tudo e revolucionou a internet. Mas, para tudo, por quê? Estamos falando muito de hardware, o meu negócio é mais programação, eu quero falar mais de programação. Só para eu saber uma coisa que eu esqueci de perguntar no começo, quem de vocês aqui trabalha com programação, desenvolvimento? Levanta a mão. Beleza. Quem trabalha com alguma outra coisa que não é tão legal? Beleza, bacana. Desculpa, não, estou só tirando sarro. Mas
eu estudei muito mais, assim, por causa da programação, sou mais do lado da programação, gosto de puxar a sardinha. A gente precisa ver como que a programação evoluiu, como que o software evoluiu. No começo eu falei para vocês, o software era um mal necessário, as pessoas valorizavam as máquinas, valorizavam o hardware. Lá no começo a gente tinha o hardware e o software era algo só para a máquina funcionar. Era algo que tinha que ter, senão a máquina não ia fazer nada, ela ia ser só um emaranhado de fios e coisas grandes. E aí a programação, ela nunca foi vista como algo, como um produto, como algo que tivesse valor em si. E aí, quando o hardware evolui, a programação evolui junto. Quando a programação evolui, o hardware também pode evoluir junto. Então, as duas coisas andam muito junto. Vocês sabem qual é a diferença entre hardware e software, academicamente falando? Hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. Então, essa é a diferença básica. Eu costumo dizer o seguinte, tira toda a energia, o que sobrou é o hardware. O que é legal é o software. Mas tudo bem. E aí, a computação, a programação evoluiu muito. E eu quero fazer uma outra recomendação de filme, que também conta muito da parte das mulheres na programação, as mulheres na tecnologia, que é Estrelas Além do Tempo. A história de 3 mulheres que trabalhavam na NASA na época que fizeram a conquista da Lua e tal. E o foco que eu quero dar é na Dorothy Vaughan, que ela mexeu com essa parte da programação. Ela liderava um grupo de mulheres que tinha uma função das mulheres que era conhecida como as computadoras. Já ouviram falar disso? Tem até um documentário, The Computers, as computadoras. O que as computadoras faziam? Elas faziam contas. Os engenheiros faziam toda a esquematização, mas as contas, tinha um grupo de mulheres que faziam os cálculos, revisavam o cálculo, faziam tudo aquilo. O trabalho delas era fazer conta e garantir que tudo estava certo para o pessoal fazer o desenvolvimento da NASA. A Dorothy Vaughan, ela descobriu que estava vindo algo novo chamado Fortran. Os computadores tinham evoluído bastante, estavam chegando ali. Isso, década de 60. E ela teve uma ideia brilhante, ela teve uma visão de futuro que ela falou, gente, isso aqui... Trabalho. Já viram alguma coisa parecida? Tem muita relação que a gente... Ela falou, isso aqui vai tomar o nosso trabalho. Então o que a gente vai fazer? Ela reuniu todas as mulheres, pegou a documentação do Fortran e falou, vamos estudar isso. E botou as mulheres para estudar o Fortran. E elas se tornaram também as primeiras programadoras ali da NASA. Então toda a programação ali, tudo que impulsionou a chegada na Lua foi programado por mulheres também. Tem uma história muito legal da Margaret Hamilton, que ela fez o software que realmente levou o pessoal para a Lua, resolveu problemas, ela inventou o termo engenharia de software, ela fez muita coisa interessante, vale a pena ver. Mas eu vou deixar a recomendação para vocês assistirem o filme aqui depois. E aí, até que um dia chegou este nobre senhor, conhece esse senhor? Esse senhor chamado Bill Gates, acho que conhecem mais essa carinha dele aqui. Que o Bill Gates, no começo da década de 80, ele foi uma das principais pessoas responsáveis por fazer o software ter valor. Por quê? Tudo que você comprava de computador vinha com software. E ele falou, peraí, eu quero vender o software. E graças a ele, o software ganhou uma licença, começou a ser visto como produto, começou a ser vendido. Por quê? Porque ele não tinha o hardware, ele tinha o software. Inclusive, muitos software dele, ele comprou o software, adaptou e revendeu. E aí, graças a ele, a gente começou a ver mais o software. E eu vou adiantar aqui para não passar do meu tempo. Então, a evolução, a gente via máquinas grandes tomar uma sala inteira. Aí elas foram diminuindo, foram começando a ter botões para interagir. Começou a ter uma telinha programável, começou a ter aquela carinha que você consegue interagir melhor. E aí chegou em algo que a gente conhece como janelas. Esse aqui é um print do Windows 1.0. Quando chegou a tela gráfica, começou aquela história de, a gente vai perder o emprego, a tela já se faz sozinha. Mas não perderam o emprego porque aumentou só a demanda de programação. Porque você precisava fazer coisas novas. E aí vieram construtores de janelas. Veio o Delphi, veio o CBuilder, vieram várias coisas. E agora a gente não vai precisar mais de tantos programadores. Por quê? Porque agora a tela é fácil de construir, qualquer um faz uma janela. Também estava errado. Por quê? Porque só aumentou a demanda de programadores. Aumentou a demanda de pessoas que sabiam programar para criar mais coisas, mais possibilidades. A programação evolui, o hardware evolui, a gente tem possibilidades cada vez maiores. Aí vieram geradores de código, que já geram código CRUD. Pronto, geram cadastros, listagens e tal. Agora a gente não vai mais precisar de programadores porque o código se gera sozinho. Errado de novo.
porque aumentou muito a demanda. Agora os programadores usam os geradores de código para deixar o trabalho mais rápido e tem muito mais possibilidades, muito mais coisas para trabalhar. Até que finalmente chegaram os frameworks, que a cada dia surgem 15 novos frameworks no mercado. Então agora a gente tem um trabalho muito mais facilitado, não vai precisar mais de pessoas programando. Não, está errado de novo, a gente precisa de mais, porque a demanda aumenta muito, a demanda aumenta bastante. Então você precisa de agora pessoas que dominem os frameworks para desenvolver. E aí chegamos onde? Chegamos no ChatGPT, Copilot e etc. E agora finalmente não vamos mais precisar de pessoas programando, porque as máquinas fazem tudo sozinhas, certo? Errado de novo. Nós vimos aqui, nós temos vários exemplos de como usar IA, e você vê em todos os exemplos que você precisa da pessoa analisando, da pessoa entendendo. Se você sabe usar uma IA, mas não entende o que ela faz, não adianta nada. A IA não faz tudo que está na sua cabeça, ela te dá uma agilidade, mas precisa que você entenda, precisa que você estude. Então, do mesmo jeito que a Dorothy Vaughan chegou para o pessoal dela e falou, gente, chegou o Fortran, vamos estudar. Agora a gente está na época de conhecer a IA, estudar a IA e não acreditar em todo mundo que fala sobre IA. Porque a maioria que fala sobre IA não entende totalmente da IA, porque não tem como entender. E tem muitos caminhos ainda. Cada pessoa aqui vai encontrar o seu caminho e não precisa saber todos os caminhos. Você não precisa saber de tudo. Beleza? E aí chegamos então, só para finalizar aqui, ó. Não sei se conhecem o Guia do Mochileiro das Galáxias. Tem um exemplo muito legal do Pensador Profundo. O Pensador Profundo era uma IA. O Douglas Adams, que escreveu, ele morreu em 2001. E ele já teve uma ideia muito legal de como que ia ser a IA, e a gente encara ela como o pessoal encarava ali na história dele. O Pensador Profundo podia dar todas as respostas e entender todo o universo. Gente, não confiem em que a IA está certa sempre. Ela responde com convicção, mas nem sempre ela está certa. Ou nem sempre é útil o que ela responde. Por quê? Nós estamos fazendo as perguntas certas, nós estamos entendendo as respostas. Daqui que veio aquela história famosa de perguntaram para a máquina, qual que é a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Diz na história que depois de milhões de anos ela chegou numa resposta bem certa, que era 42. Que não ajudou em nada as pessoas. E aí a máquina falou o seguinte, só quando você souber a pergunta certa, você vai saber o que a resposta significa. Você precisa entender a pergunta, você precisa entender o que você fala para a máquina. Então é aí que a gente está hoje, a gente precisa entender. A gente precisa dominar a máquina não vai dominar a gente. E gente, o conselho mais importante do Guia do Mochileiro das Galáxias, não entre em pânico, tá? Vamos seguir, vamos continuar estudando e continuar evoluindo. E muito obrigado a todo mundo. Deixei ali um e-book para quem quiser, tem um QR Code do e-book ali para vocês. Eu sou o André Noel, vocês me acham no developerslife.tech ou como programador real nas redes. Pode mandar mensagens. E muito obrigado a todo mundo. Se quiserem, eu tenho uns livrinhos para vender também. Estou por aí pela campus hoje. Obrigado. E é isso.